Os Estados Unidos da América iniciaram oficialmente o bloqueio do Estreito de Hormuz, e Donald Trump ameaçou destruir todos os navios que se aproximarem da Marinha dos Estados Unidos que está participando do bloqueio. Ao mesmo tempo, Trump declarou que os iranianos ligaram para ele hoje e imploraram para fechar um acordo que não conseguiram concluir no sábado no Paquistão. O Wall Street Journal informa que Trump está considerando retomar os ataques contra o Irã, além do bloqueio do Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, há relatos de que os Estados Unidos e o Irã continuam as negociações e que o Irã começou a sinalizar disposição para abrir mão de seus estoques nucleares. E agora, especialistas afirmaram que um bloqueio bem-sucedido pode forçar o Irã a fazer concessões para encerrar as hostilidades e reabrir o Estreito de Hormuz para todos. E até mesmo os opositores da guerra e de Donald Trump parecem apoiar essa ideia. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe qualquer comentário neste episódio e dê um like. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Militares americanos anunciaram hoje que iniciaram o bloqueio dos portos e da costa na segunda-feira, depois que as negociações realizadas na capital do Paquistão não trouxeram nenhum resultado. O bloqueio se estende a todas as embarcações marítimas, independentemente da bandeira, que tentarem entrar ou sair dos portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz com destino ou origem fora do Irã, segundo os militares americanos, serão autorizados a passar. Não foi possível chegar a um acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um bloqueio naval e especificou que a Marinha dos Estados Unidos irá deter em águas internacionais todos os navios que pagaram taxas ao Irã. Citação: "Ninguém que pague a taxa ilegal poderá navegar em segurança pelo mar. Qualquer iraniano que atirar em nós ou em um navio civil vai pelos ares." Além disso, as forças navais dos Estados Unidos começarão a limpar o Estreito de Hormuz, Minas. Mais tarde, Trump fez uma nova ameaça ao Irã, declarando que os Estados Unidos afundariam quaisquer embarcações iranianas que se aproximassem do bloqueio dos portos iranianos pelos Estados Unidos. Trump afirmou que, embora a frota iraniana tenha sido, completamente destruída, os Estados Unidos não afundaram, cito, os navios de ataque rápidos, e a seguir, a declaração literal de Trump. Aviso: se qualquer um desses navios se aproximar do nosso bloqueio, ele será imediatamente destruído usando o mesmo sistema de eliminação que usamos contra traficantes de drogas em barcos no mar. É rápido e brutal. Em resposta, o ministro interino da Defesa do Irã declarou na segunda-feira que o país está pronto para qualquer cenário e alertou que qualquer agressão contra ele resultará em uma resposta dura e decisiva. Depois disso, Donald Trump declarou que, nesta manhã, sua administração supostamente recebeu uma ligação de Teherã. E lá, ao telefone, imploraram para Donald Trump fazer um acordo com eles. Trump insistiu que o principal obstáculo nas negociações com Teherã é a questão nuclear, acrescentando que o Irã não terá armas nucleares. Citação: "Concordamos em muitas coisas, mas eles não aceitaram, embora eu ache que vão. Tenho quase certeza disso. Na verdade, tenho certeza disso. Se eles não concordarem, não haverá acordo. Nunca haverá acordo." Que citação! Ele afirmou que outra prioridade para os Estados Unidos é recuperar o urânio enriquecido que ainda está em posse do Irã. E nesse contexto, o Wall Street Journal escreve que Trump está considerando a possibilidade de retomar ataques limitados contra o Irã, além do bloqueio do Estreito de Hormuz. Segundo fontes, esse é um dos cenários que está sendo discutido na Casa Branca após as negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad, em 11 de abril, terem terminado sem resultados. Outra opção é a retomada de ataques em grande escala contra o Irã. No entanto, como observaram as fontes, esse cenário é menos provável devido ao risco de uma maior desestabilização do Oriente Médio e à relutância de Trump em prolongar o conflito militar. Além disso, segundo o Wall Street Journal, durante o bloqueio do Estreito de Hormuz, anunciado por Trump na véspera, os Estados Unidos pretendem pressionar os aliados para que assumam a responsabilidade pela segurança. E é aqui que Donald Trump quer fazer uma jogada muito astuta.
A questão é que, se não houver acordo em breve, Donald Trump quer envolver os aliados no bloqueio do Estreito de Hormuz e depois, gradualmente, transferir essa tarefa para os aliados. Tipo, vocês já trouxeram seus navios para cá. E então, aos poucos, retirar os navios americanos da região e, em algum momento, dizer: olha, isso não é mais nossa responsabilidade, agora são os aliados que estão lá, que os aliados resolvam isso. A principal questão é, qual a lógica desse bloqueio? Um bloqueio eficaz pode forçar o Irã a ceder para encerrar as hostilidades e reabrir o Estreito de Hormuz para todos. Mas até que uma solução seja encontrada, o bloqueio também vai retirar do mercado milhões de barris de petróleo, o que inevitavelmente levará ao aumento dos preços do petróleo para todos os participantes do mercado mundial. Hoje, os contratos futuros do petróleo Brent ultrapassaram novamente a marca de $100 por barril, mais uma vez, um aumento de 7% no preço só em um dia. No geral, desde o início da guerra, o estreito foi fechado seletivamente e o Irã decide por conta própria quem pode passar por ele. Normalmente, são navios que transportam petróleo e gás para a China, Turquia, Paquistão e Índia. E esse fechamento seletivo do estreito se tornou uma das consequências mais prejudiciais da guerra até agora. E até o último momento, a Casa Branca não tentou interromper esse fluxo, temendo que sua interrupção levaria a um aumento ainda maior dos preços. A questão é que os americanos fecharam os olhos para o fato de que o Irã estava vendendo ativamente seu petróleo e, como você sabe, até suspenderam as sanções sobre o petróleo iraniano. Especialistas em política e ex-funcionários acreditam que isso foi um erro, semelhante ao que os Estados Unidos cometeram ao não impor um embargo total ao petróleo russo após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. E aqui está o mais importante: a exportação de petróleo e gás representa cerca de 15% do PIB do Irã. E a redução desse índice a zero levará inevitavelmente ao colapso da economia do país. Isso empurrará o regime dos ayatolás para a destruição. Por isso certamente fará com que os mulás se sentem à mesa de negociações. Ou seja, agora os Estados Unidos vão interceptar navios que passam por portos e áreas costeiras iranianas, parar os navios e obrigá-los a dar meia volta ou a prendê-los, como as forças americanas fizeram com os navios venezuelanos no início deste ano, e isso levará à paralisação total das exportações iranianas. Por outro lado, é preciso entender que isso é como se fossem dois lados da mesma moeda. Por outro lado, esse bloqueio resulta no que especialistas chamam de aberto para todos ou fechado para todos, ou seja, só há essas duas opções. A questão é que o Irã conseguirá suportar as dificuldades no curto prazo. Enquanto isso, o mundo todo terá que lidar com preços ainda mais altos. Ou seja, enquanto esperamos pelo colapso do regime iraniano, todos nós teremos que pagar por isso com um aumento real nos preços de absolutamente tudo. E é aí que está a armadilha. Os iranianos estão totalmente satisfeitos com isso. Isso só prolonga a situação sufocante da economia mundial. E em vez de forçar o Irã a cumprir as regras, esse bloqueio pode, na verdade, aumentar a escalada sem afetar a essência da situação. Não há pressão econômica significativa e imediata sobre o Irã. Trata-se claramente de um jogo a longo prazo. A questão é, quem cederá primeiro? Mais uma vez, no curto prazo, o Irã pode aguentar sem exportar petróleo e gás. A dúvida é quanto tempo essa resistência vai durar. Por fim, vou expressar uma ideia assustadora. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, Trump está agora lutando para retornar ao status quo que existia antes do início desta guerra. Ou seja, Donald Trump fez com que agora o principal objetivo desta guerra seja simplesmente voltar ao que era antes do início desta guerra. Então, para que serve tudo isso? Vou deixar reticências. Compartilhe opiniões e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Se você considera o trabalho deste canal importante, interessante e necessário, peço que apoie financeiramente o trabalho deste canal, com a sua doação ou assinatura paga. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal de Alexei Pet. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio que você der. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.